com relação ao mandado de segurança preventivo. No mandado de segurança preventivo, nós pensamos, toda vez que eu puder apresentar o mandado de segurança preventivo, é porque eu também poderia apresentar uma ação declaratória. Opa, deixa eu voltar aqui. É porque eu também poderia apresentar uma ação declaratória. Mas, como sempre, a recíproca não é verdadeira. Pois nem sempre que eu posso apresentar uma ação declaratória, eu poderia apresentar o mandado de segurança preventivo. Primeiro motivo é em razão da dilação probatória. O mandado de segurança é sempre sem dilação probatória. Veja, eu posso até apresentar prova documental no momento em que eu impetro o mandado de segurança. O que eu não posso é produzir provas no curso do processo. Agora, na ação declaratória, eu posso produzir provas. Então, se for necessário a produção de prova pericial ou até mesmo chamar testemunhas, eu tenho que entrar com uma ação declaratória e não com mandado de segurança preventivo. Outra razão é que a ação declaratória eu posso cumular com uma ação de restituição, que nós vamos estudar ainda sobre a ação de restituição. O mandado de segurança já não admite, tanto que eu tenho a súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que diz que quando eu quero restituir coisas do passado, não é mandado de segurança a ação cabível. Eu tenho que me valer de outra ação, de outro rito. Então, esse é o cuidado que devemos ter. Alguns exemplos em que é cabível o mandado de segurança repressivo. Primeiro vamos falar do repressivo e depois eu falo de exemplos do preventivo. Ora, quando há notificação de lançamento de um tributo, eu posso pensar no mandado de segurança repressivo, mas sempre considerando o prazo, né? Quando eu tenho negado um direito à certidão de regularidade. Ora, como que eu falo de certidão de regularidade? Nós temos lá o artigo 206 do Código Tributário Nacional, que prevê sobre a certidão positiva com efeito de negativa. O artigo 206 do CTN, que a gente já estudou, diz que eu tenho direito a uma certidão positiva com efeito de negativa quando houver uma das hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário ou quando já ajuizada a execução fiscal houver garantia de juízo. Se eu tenho uma dessas duas situações, a lei me garante uma certidão positiva com efeito de negativa. Mas o contribuinte tenta tirar e extrair essa certidão positiva com efeito de negativa e o fisco diz, não dou. Está violando o meu direito líquido e certo. Então, eu posso me valer do mandado de segurança repressivo. Então, sempre que eu tenho uma violação a um direito líquido e certo, eu posso me valer do mandado de segurança repressivo. E a questão do mandado de segurança preventivo é quando houver a ameaça de lesão ao meu direito líquido e certo. A exemplo, eu tenho um caso em que eu vou transferir mercadorias do meu estabelecimento matriz para o meu estabelecimento filial. Só que a legislação aqui do Estado determina que deve incidir o ICMS. Só que está errado isso. Está errado por quê? Porque eu sei que o que gera incidência do ICMS, como nós já comentamos também, é realizar uma operação de circulação de mercadoria. E operação de circulação de mercadoria consiste em uma operação jurídica com transferência de titularidade. Logo, quando sai uma mercadoria de um estabelecimento e vai para outro do mesmo titular, não pode ensejar a incidência do ICMS. Mas a lei estadual diz isso. E aí, o que eu tenho certeza? Que se a lei estadual diz isso, certeza que a autoridade vai me cobrar esse ICMS. Então, eu tenho uma forte ameaça que haverá, sim, a violação ao meu direito líquido e certo. Nesse caso, eu posso, então, impetrar o mandado de segurança preventivo para falar, autoridade, eu quero que você se abstenha de me cobrar o ICMS, porque a Constituição Federal, no artigo 155, inciso 2, diz que só incide ICMS quando é realizada uma operação de circulação de mercadoria, e não na mera circulação de mercadoria. Então, eu tenho aqui essa possibilidade. Bom, além disso, eu te chamo a atenção para a questão da compensação tributária e o mandado de segurança, pois como nós temos súmulas sobre esse assunto, pode aparecer na nossa prova. Veja, eu tenho duas súmulas importantes, que são 213 e 460 do STJ.
Na 213 diz, mandado de segurança é a ação adequada para declarar o meu direito de compensar. Eu preciso que você grife e preste atenção nessa parte. Mandado de segurança é a ação adequada para declarar o meu direito de compensar. E agora a súmula 460 do STJ diz, mandado de segurança não é ação cabível para convalidar uma compensação. Fazendo a leitura rápido assim, não dá a impressão que uma está dizendo o que a outra disse? Mas não, são, em que pese tratar sobre compensação, são casos bem distintos entre si. Para compreendermos essas duas súmulas, então deixe-me explicar como que pode acontecer a compensação tributária. A compensação tributária é aquele encontro de contas, não é? Quando eu tenho credor e devedor simultaneamente. No direito tributário, a compensação é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Está lá no artigo 156, inciso 2 do nosso CTN. Mas para que ocorra a compensação em nosso direito tributário, o artigo 170 do CTN diz, deve existir, além de credor e devedor simultaneamente, uma lei que me autorize a compensar. Em âmbito federal, nós temos a 9.430, que em seu artigo 74 diz que os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal podem ser compensados. Então, ok. Só que, quando eu falo de compensar, eu posso realizar, então, essa compensação frente à minha escrita fiscal, que eu olho e vejo que tem crédito e tem débito, crédito e débito. Então, eu posso realizar a compensação tanto diretamente na esfera administrativa, como ir buscá-la na esfera judicial. Então, até trago aqui para você. Ó, pensei em compensação, o que eu posso fazer? Eu posso buscá-la na esfera administrativa ou na esfera judicial. Então, eu tenho essas duas esferas aqui para buscar a compensação. Na esfera administrativa, eu confesso a vocês que ela é muito mais fácil, muito mais utilizada. Ao considerarmos que hoje a maioria dos tributos são sujeitos a lançamento por homologação, homologação significa o que mesmo? Que a lei determina que o próprio contribuinte deve verificar que praticou ele o fato gerador, o próprio contribuinte calcula o valor do tributo devido e o próprio contribuinte já recolhe o tributo. De modo que a autoridade administrativa venha só depois para ver se está tudo certo, se foi recolhido o tributo de forma correta. Pois bem, como a maioria dos tributos hoje são por essa modalidade de lançamento tributário, vamos considerar aqui que eu vou realizar uma compensação de IPI. IPI realmente é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, o industrial, ele verifica que praticou o fato gerador do IPI, que realizou uma industrialização, ele calcula o valor do tributo devido e recolhe. Só que esse industrial, se ele tem crédito do exercício anterior, porque no exercício anterior ele pagou IPI a maior, o que ele faz? Ao invés desse exercício ele recolher o IPI, ele vai fazendo a compensação. Ele vai compensando, ele mesmo vai compensando. Ao invés dele ter recolhido, ele compensa. E informa a autoridade por meio da entrega da DCTF. A DCTF, veja, é a Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais. Só que chega um momento que a autoridade administrativa vai fazer aquela averiguação para ver se tinha realmente crédito suficiente para o contribuinte poder compensar. A autoridade administrativa, então, chega à conclusão que não tinha. E ela profere uma primeira decisão, dizendo, não, você não tem crédito aqui para compensar, você está compensando, mas não tem crédito. Frente a essa decisão na esfera administrativa, o contribuinte, claro que vai poder recorrer. Aliás, ele pode se valer do chamado manifestação de inconformidade. E ele, então, recorre e temos novas decisões. Ele recorre, até que chega um momento que eu vou ter uma decisão aqui na esfera administrativa irrecorrível e que simplesmente diz, você não tem crédito não para compensar. Quando o contribuinte perde na esfera administrativa, nós já sabemos que, como nenhuma lesão, ameaça de lesão, será afastada da análise do Poder Judiciário, o que o contribuinte pode fazer? Vai bater nas portas do Poder Judiciário. Nesse momento que a autoridade administrativa lhe negou o direito de compensar, eu não posso bater nas portas do Poder Judiciário por meio do mandado de segurança. Por quê? Porque eu vou ter que provar
que eu tenho crédito e o mandado de segurança é sem dilação probatória. É isso que a súmula 460 do STJ está me dizendo. Que o mandado de segurança não é ação adequada para convalidar uma compensação. Como agora eu tenho que provar primeiro que eu tenho crédito para depois fazer a compensação, eu tenho que me valer de uma ação pelo rito comum mesmo, pelo procedimento comum. Poderia me valer da ação declaratória, sem problema algum. Agora, não posso me valer do mandado de segurança. Tá, e quando que eu tenho o mandado de segurança? Quando que eu aplico a súmula 213? Aqui, ó. Fui para a esfera judicial, provei que eu tenho crédito, tem-se uma decisão transitada em julgada que diz, é verdade, você tem crédito. Eu pego aquela decisão, coloco embaixo do braço, vou até a Receita Federal e diz, ó, tá aqui. Você tinha dito que eu não tinha crédito? Tá aqui, ó. Crédito, transitado em julgado. Agora, vamos compensar, porque eu tenho a lei que me autoriza a compensar, 9.430 de 96, artigo 74 diz, eu posso compensar tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Ok, vamos compensar? Não. Como não? Não vai compensar, não quero, e isso acontece muito na prática. Aí sim, agora eu aplico a súmula 213 do STJ. Mandado de segurança é ação adequada para declarar o meu direito de compensar. Então, eu vou sim me valer do mandado de segurança para declarar o meu direito de compensar. Ok? Com isso, nós fechamos aqui também o que é de mais importante sobre o mandado de segurança e nossas provas de concurso. Passamos agora para as defesas na execução fiscal. Vamos lá? Bom, como já comentamos, uma vez ajuizada a execução fiscal, então eu tenho duas defesas mais comuns. Não que eu não possa me valer de outras, mas eu, quando frente à execução fiscal, penso primeiramente em acessão de pré-executividade, depois penso em embargos à execução fiscal. Se não der nenhuma nem outra, ainda tenho a possibilidade de apresentar uma ação anulatória ou ainda um mandado de segurança repressivo se eu estiver dentro do meu prazo. Ok. Como eu já falei de ação anulatória e já falei de mandado de segurança, vamos nos atentar agora a essas duas aqui. A exceção de pré-executividade e aos embargos à execução fiscal. Para tanto, vou até traçar já um paralelo entre essas duas para vocês já perceberem as principais diferenças entre uma e outra. De um lado, então, eu coloco a exceção de pré-executividade e do outro eu coloco embargos à execução fiscal. Bom, a primeira grande diferença, que a gente já até comentou, é que a EPE é uma simples petição, enquanto os embargos à execução fiscal é, na verdade, uma ação nova. Ação nova. Certo. A segunda grande diferença é que, para eu apresentar uma EPE, não precisa garantir juízo. Então, coloco aqui, não há garantia de juízo. Perfeito. E embargos à execução, eu só posso apresentar depois de garantido o juízo, a garantia de juízo. Terceira diferença, campo de defesa. Na EPE, extremamente restrito. Súmula 393 do STJ. Então, EPE, súmula 393 do STJ, que diz, só cabe EPE para defesa de matéria de ordem pública e sem dilação probatória. Ora, e embargos à execução? Aqui é uma maravilha que eu posso fazer defesa de tudo e contra todos, né? Então, defesa de tudo, sem nenhuma restrição quanto à matéria defendida. E a última diferença relevante, que pode cair como pergunta em concurso, é com relação ao prazo. Os embargos à execução fiscal têm um prazo de 30 dias para serem apresentados. Mas 30 dias, veja o que eu vou te falar. Artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Eu contarei o prazo para apresentar os embargos nos termos do artigo 16, a depender da garantia do juízo, que eu já vou te explicar. O fato é que eu posso apresentar os meus embargos à execução fiscal em até 30 dias, mas esses 30 dias eu vou contar de que forma?
nos termos da garantia de juízo, conforme prevê o artigo 16 da 6.830. Com relação à EPE, a EPE, como trata de uma matéria que é de ofício, né, que pode ser conhecida de ofício, o que eu tenho aqui? Ela poderá ser apresentada a qualquer momento. A EPE não tem prazo. Então, a EPE pode ser apresentada a qualquer momento, não há prazo. Claro, desde que antes do trânsito em julgado, é óbvio, tá? Mas, então, agora vamos mergulhar primeiramente aqui nos embargos à execução fiscal. Quando eu falo de embargos à execução fiscal, primeiro preciso que você compreenda. A Fazenda irá ajuizar a execução fiscal. Então, a Fazenda, ela ajuiza a execução fiscal e a execução fiscal é a petição inicial da Fazenda. Agora, é a Fazenda que bateu nas portas do Poder Judiciário para dizer, ó, estou precisando do Judiciário da ajuda de vocês para cobrar esse crédito tributário. Uma vez ajuizada a execução fiscal, eu tenho, então, o próximo passo, que é, na verdade, o despacho do juiz nessa execução fiscal. Esse despacho do juiz, eu considero que ele tem duas grandes importâncias, tá? A primeira, em razão do artigo 8º, então coloco aqui, artigo 8º da Lei 6.830 de 80, ele possibilita ao contribuinte, quando citado, que tem 5 dias para pagar ou garantir o juízo. Por quê? Porque o contribuinte só vai poder apresentar embargos à execução fiscal depois de garantido esse juízo. Então, esse despacho do juiz, a primeira importância e relevância dele diz isso, ó, contribuinte, você tem até 5 dias para pagar ou garantir o juízo. Ok. E a segunda importância, Josi? A segunda, eu vou te falar agora, e depois a gente trabalha melhor com ela, mas a segunda diz respeito ao artigo 174, parágrafo único, inciso 1 do CTN, que diz o seguinte: o despacho de citação do juiz na execução fiscal interrompe a prescrição. Interrompe a prescrição significa dizer o quê? O prazo zera e volta inteirinho para a Fazenda cobrar essa dívida. Pois bem, quanto a essa segunda importância, segura aí que você já vai compreender melhor. Só trouxemos aqui. Primeira importância do despacho do juiz na execução fiscal de citação é: cita o contribuinte para, no prazo de 5 dias, pagar ou garantir o juízo. Ok. E a segunda importância é que, uma vez que haja o despacho de citação na execução fiscal, o processo, a prescrição interrompe e volta inteirinho para a Fazenda poder cobrar. Ok. Quanto à primeira importância, o contribuinte, então, foi citado para em 5 dias pagar ou garantir o juízo. Como ele quer, então, defender-se por meio de embargos à execução fiscal, ele vai ter que garantir o juízo. E como que funciona essa garantia de juízo? Artigo 9º da Lei 6.830 de 80. Diz que há 4 possibilidades de garantir o juízo na execução fiscal. Eu elenco aqui como primeira a penhora de bens. Então, o contribuinte pode realizar a penhora de bens próprios ou de terceiros, desde que haja, claro, autorização do terceiro. A segunda possibilidade é realizando o depósito da quantia executada. E a terceira possibilidade é apresentando uma carta fiança bancária. E a quarta e última, apresentando um seguro garantia. Então, essas são as 4 possibilidades que o contribuinte tem para garantir o juízo. Pois bem, o contribuinte, então, apresenta a garantia de juízo e tão somente depois é que ele vai apresentar a sua defesa, embargos à execução fiscal. E então vem a pergunta: quanto tempo ele tem? Artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Eu tenho prazo para apresentar os embargos à execução fiscal de até 30 dias. Mas 30 dias contados da onde? Artigo 16 diz: depende da garantia dada em juízo. Se você fez uma penhora de bens, você terá 30 dias para embargar, contados da intimação da penhora. Presta atenção.
você tem 30 dias para embargar a execução fiscal, contados da intimação da penhora. Não é da juntada aos atos do mandado de intimação, de penhora. É da intimação. É naquele momento que você abre a porta para o oficial de justiça e ele diz: oi, tudo bem? Vim intimá-lo da penhora. Nesse momento começa a correr 30 dias para você embargar a execução fiscal. Então, se você ficar esperando a juntada aos autos do mandado de penhora, de intimação da penhora, perdeu o prazo. Pode perder o prazo, porque eu conto 30 dias da intimação. Agora, e se eu fizer a garantia por meio de depósito? Aí você tem 30 dias a contar da efetivação do depósito. 30 dias para contar da data da efetivação, da realização do depósito. Então, também muda, viu? E é claro, se você apresentar, então, a carta fiança bancária ou seguro-garantia, você terá 30 dias contados da juntada, da prova, nos autos, da conta, da carta fiança bancária ou do seguro-garantia, tá? Então, a depender da garantia, você tem aqui o prazo que começa em datas distintas. O prazo para embargar são 30 dias? Perfeito. Mas 30 dias contados da onde? Se for penhora de bem, são 30 dias contados da intimação da penhora do bem. Se for 30 dias feito o depósito, é da data que você realiza o depósito. E se você apresentou uma carta fiança bancária, um seguro-garantia, aí sim são 30 dias da juntada da prova nos autos. Certo? Pois bem, mas, Josi, e se o contribuinte não garantiu o juízo? Ah, muito bem. Aí, artigo 10 da Lei 6.830 de 80, aí a Fazenda tem que sair em busca de bens do contribuinte, para ela satisfazer seu crédito tributário. Porque a Fazenda, como ela ajuizou a execução fiscal, ela não pode ficar de braços cruzados, sob pena de ocorrer o que nós chamamos de prescrição intercorrente. O que é prescrição intercorrente, que eu já vi cair em vários concursos? Prescrição intercorrente é quando o exequente deixa o processo parado por mais de 5 anos. E aí vamos para a segunda importância do despacho de citação. Lembra que eu te falei que era importante porque ele interrompe a prescrição? Ok, mas vamos colocar datas para nós visualizarmos e compreendermos sobre a prescrição intercorrente. Vamos imaginar que o meu contribuinte recebeu a notificação de lançamento dele. Vai voltar lá para a notificação? Sim. Vamos dizer que ele recebeu no dia 5/5/2012. Ok. Como o fisco lhe dá, em âmbito federal, 30 dias para ele decidir o que vai fazer na vida dele, então ele terá 30 dias para decidir se ele vai pagar, se ele vai recorrer na esfera administrativa, se ele vai para a esfera judicial ou ainda se ele não vai fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Ok, vamos dizer que passaram os 30 dias, mas só para facilitar meu cálculo, tá, gente? Que passaram e começa, então, o prazo no dia 6/6/2012 para a Fazenda poder ajuizar a execução fiscal. Isso porque a Fazenda tem até 5 anos para ajuizar a execução fiscal, sob pena de ocorrer o que nós chamamos de prescrição. O que é mesmo prescrição? É a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Então, o fisco tem até 5 anos. Pois bem, aí o que acontece? Aqui a prescrição vai ocorrer no dia 6/6/2017. Logo, a Fazenda vai ter que ajuizar essa execução até o dia 5/6/2017, porque no dia 6 ocorrerá a prescrição. Ok, vamos imaginar que, primeiro, a Fazenda ajuizou a execução fiscal, aqui no nosso exemplo, digamos que no dia 3 de março, 3 de março de 2017, ajuizou a execução fiscal. Pergunto para você, ela ajuizou dentro do prazo? Sim, né? A prescrição só ocorreria em junho de 2017. Ajuizou em março, está valendo. Pois bem, ocorre, no entanto, que o despacho de citação na execução fiscal vai acontecer só no dia 8/8/2017. Pergunto,
Eu, na condição desse contribuinte, será que eu posso alegar que ocorreu a prescrição? Porque o despacho de citação ocorreu no dia 8/8/2017. Aqui não pode, porque eu tenho a súmula 106 do STJ, que diz: a mora do Poder Judiciário não pode prejudicar aquele que ingressou com a ação dentro do seu prazo. Então, se eu observo bem, de fato, a Fazenda ingressou com a execução dentro do prazo. Agora, quem demorou para realizar o despacho de citação foi o Poder Judiciário. Então, eu não posso causar um prejuízo para a Fazenda em razão dessa mora do Poder Judiciário. Primeiro ponto. Ok. Agora, vamos dizer que a Fazenda ajuizou a execução fiscal. Vou mudar o slide. Então, a Fazenda ajuizou a execução fiscal no dia 3/3/2017. Ok. Ocorreu o despacho de citação na execução fiscal no dia 4/4/2017. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que aí o que eu me lembro mesmo? Qual é a importância desse despacho? Ele vai citar o contribuinte que há uma execução fiscal em face dele, que ele tem 5 dias para pagar ou garantir o juízo, e ao mesmo tempo interrompe a prescrição. Vem cá. Quando eu falo que o despacho de citação, em razão do artigo 174, parágrafo único, inciso 1 do CTN, quando eu digo que esse despacho de citação interrompe a prescrição, é porque o prazo zera e volta inteirinho para a Fazenda. Isso quer dizer, então, que a Fazenda tem até dia 4/4/2022 para cobrar, concordam? Porque houve a interrupção da prescrição. Pois bem, e aí o que eu tenho voltando lá? O contribuinte recebe o despacho de citação, olha e diz: não tenho nada para garantir o juízo, mas não vou. A partir do momento que passa esse prazo de 5 dias para o contribuinte apresentar bens que ele queira garantir aquela execução, a Fazenda, então, em razão do artigo 10 da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, ela vai sair à procura de bens do contribuinte, porque ela não pode deixar a execução fiscal parada. Se ela deixa a execução fiscal parada por mais de 5 anos, ocorre o que nós chamamos de prescrição intercorrente. Veja, a execução fiscal ela pode levar anos para ser julgada. Ok, pode levar 10, 15, 20 anos, mas desde que haja movimentação. Um apresenta recurso, outro vai lá, apresenta resposta, recurso, resposta, mas não pode ficar parado. Então, a Fazenda vai em busca dos bens do nosso contribuinte. Hoje, nós temos um novo entendimento do STJ com relação a essa prescrição intercorrente. Por quê? Primeiro eu vou te explicar o que acontecia no passado, para que você perceba a diferença realmente no novo entendimento e que tem chance de cair em provas agora, porque é um entendimento novo. O que eu tenho é o seguinte: veja que a Fazenda, então, tem até 5 anos aqui, como nós observamos, para tentar encontrar o contribuinte ou ainda bens do contribuinte para garantir essa execução, certo? Mas o artigo 40, então veja, artigo 40 da Lei 6.830 de 80, diz o seguinte: quando ou não encontram-se bens ou não encontrado o contribuinte, a Fazenda pode pedir a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. Olha que maravilha! Então, pode ficar suspensa por 1 ano essa execução fiscal. E é claro que aí não corre o prazo prescricional. E aí, o artigo 40 diz: passado 1 ano de suspensa essa execução fiscal, ainda não encontrados bens, os autos serão arquivados. E, imediatamente, esses autos serão arquivados. E, uma vez arquivados, eu tenho a súmula 314 do STJ, que diz o seguinte: começa agora a correr o prazo prescricional quinquenal para a Fazenda. Como assim? Uma vez arquivados, os autos podem ficar arquivados durante 5 anos e a Fazenda ainda procurando bens. Porque mesmo arquivados os autos, se ela encontrar bens, os autos serão desarquivados e volta a correr a execução fiscal.
Mas, passados 5 anos dos autos arquivados, nada foi feito, aí, com base no parágrafo 4º do artigo 40 da Lei 6.830, o juiz poderá decretar de ofício a prescrição intercorrente depois de ouvida a fazenda. Mas, como que funciona todo esse cálculo, né? Para a gente dizer e para chegarmos na nossa nova decisão do STJ. Porque a nova decisão do STJ foi, na verdade, uma interpretação desse artigo 40. Tá? A lei não mudou, o que mudou foi a interpretação do STJ. Não sai daí não, que eu vou trazer o artigo 40 para a gente ler juntos, vou explicar devagar para que todos nós possamos alcançar essa questão na nossa prova de concurso. Estou te esperando lá no nosso terceiro bloco.